Você já parou para refletir por que tantos relacionamentos não duram? E aí? E você? Me conta. Você já passou por grandes desilusões e já teve relacionamentos tão rápidos que nem deu para entender o porquê você começou? Pois é, muitas pessoas estão adoecendo em sentido psicológico porque elas não conseguem sustentar os seus relacionamentos. E olha, no meu consultório, porque eu sou psicóloga, terapeuta de casais, especialistas em relacionamento, né? No meu consultório é quase todos os dias a mesma história. Pessoas que estão feridas emocionalmente e não conseguem construir relacionamentos. Ou pior, muito pior. Mulheres e homens que são estabilizados psicologicamente, mas acabam se envolvendo com pessoas imaturas que não conseguem ter relacionamentos. Então, não ter relacionamentos duradouros virou praticamente uma epidemia na época de hoje. E eu vou dar algumas explicações a partir de agora que vai te mostrar por que os relacionamentos hoje são tão rápidos e sem sustentabilidade. Tá vendo esse bombom? Muitas pessoas acham que relacionamento é igual esse bombom. Come, amassa e joga fora. E aí o que acontece? Se você foi comido, amassado e jogado fora, possivelmente você vai ter sequelas emocionais. E olha, tem muita gente por aí que está viciada nisso. Come e joga fora. Não é legal em sentido psicológico. Então, analise o padrão de comportamentos das pessoas que você se envolve. Percebeu que essa pessoa pula em galho em galho, não dá certo com ninguém? Será que você vai dar certo com essa pessoa ou vai ser apenas mais um bombom comido e jogado fora? Presta atenção. Outra questão que eu quero que você preste muita atenção, isso infelizmente é muito forte na época de hoje. Pessoas destruídas em sentido psicológico tentando se relacionar. Você é uma pessoa equilibrada psicologicamente? Por que você vai se envolver com uma pessoa que está destruída? Você está achando que você vai salvar, que você vai resgatar essa pessoa, que você é psicólogo, psiquiatra? Não, para com isso. Manda essa pessoa fazer terapia, se tratar, se cuidar, ir no psiquiatra, não sei. Não estou querendo ser grosseira nesse vídeo, pelo amor de Deus. Eu só estou querendo te sinalizar que você não deve assumir papel de profissional de saúde mental. Você deve assumir uma posição de uma pessoa que quer simplesmente se relacionar e ter uma parceria na relação. Percebeu que aquela pessoinha está meio desequilibrada? Cai fora. Porque é muito melhor você sair de um relacionamento desequilibrado do que ficar com uma pessoa que não vai te agregar valores. E olha, quando você entra numa relação, você tem que tentar se resgatar, não ficar resgatando o outro o tempo todo, porque se você fizer isso, em algum momento você não vai ter vida, não vai ter energia e não vai ter alegria de estar naquela relação. Parceria é uma coisa extremamente importante em qualquer relação. E muitos relacionamentos não duram porque não existe parceria. E o que é parceria? Mentalidade compartilhada, fazer coisas juntos, conversar e não brigar. Quando tiver brigas, chegar numa resolução boa para todo mundo. Parceria é você pensar parecido, fazer coisas juntos. Não existe relacionamento saudável sem parceria. E é essa falta de parceria que faz muitos relacionamentos durar uma semana. Porque logo no início você percebe que não tem parceria na comunicação. Parceria nas respostas das mensagens. WhatsApp, Instagram e por aí vai. Parceria em sair juntos. Então, é isso. Se não tem parceria, não tem como durar a relação. Se você é descartado, não tem como durar a relação. E se você não tem reciprocidade da relação, não tem como durar. É simplesmente esses fatores que fazem muitas relações durar apenas uma semana. Uma coisa muito interessante para refletir, para conversar com vocês, é a necessidade de muitas pessoas entrarem em um relacionamento como uma válvula de escape. Muitos tentam se resgatar, se salvar, se curar num relacionamento. Quando, na verdade, isso não é saudável em sentido psicológico. O que é saudável?
é você se resgatar, se salvar, se curar e depois entrar num relacionamento. Muitas pessoas não fazem isso, a maioria das pessoas não fazem isso. O que acontece na vida real? Está totalmente destruído em sentido psicológico, quebrado, e aí entra numa relação sem um pingo de maturidade e acaba automaticamente se tornando uma pessoa frágil, sensível em sentido psicológico, entra numa armadilha que é uma paixão desenfreada e fica uma coisa extremamente perigosa. A paixão te escraviza, você não está bem estabilizado psicologicamente, consequentemente acaba atraindo uma pessoa que também não está bem, e aí você tem 3 problemas para resolver. Paixão desenfreada, você que não está bem, e a pessoa que você se envolveu que também não está bem, às vezes está pior do que você, né? Então, o que é interessante fazer nesses casos? Autoconhecimento, uma terapia individual para você estabilizar suas emoções em sentido relacional e dependendo, até fazer algumas sessões breves, né, que eu também indico isso em consultório, fazer uma psicoterapia breve com 5, 8 sessões para você ter um resultado bem esquematizado da sua vida sentimental, que existem terapias longas e terapias mais breves, né? Então eu indico esse tipo de terapia para pessoas que realmente não estão conseguindo manter relacionamentos ou dependente, só está atraindo pessoas que não têm estabilidade psicológica. Agora, se você quer construir relacionamentos mais saudáveis, eu quero te orientar, eu quero te apresentar algumas orientações, algumas dicas que realmente podem te ajudar a encontrar e ter relacionamentos mais duradouros. Primeira orientação que eu gostaria de te dar: se cuide, se trate. Se cuidar bem não é um ato de egoísmo, se cuidar bem é você se valorizar como ser humano, como homem, como mulher, é você cuidar das suas emoções, cuidar da sua autoestima, não se desvalorizar com qualquer pessoa, seja uma pessoa seletiva. Para de ficar atraindo qualquer lixo para a sua vida, volume não é qualidade, nunca foi, nunca vai ser. Seja uma pessoa seletiva, ponderada e equilibrada. Aí você já vai começar a ter relacionamentos mais duradouros. Outra coisa que eu tenho certeza que pode te ajudar muito: ambiente. Eu sempre falo na minha vida pessoal e profissional, cuidado com o ambiente. Quer relacionamentos duradouros? Observe o ambiente que você está inserido. Tem pessoas que querem relacionamentos duradouros ou pessoas que querem simplesmente uma curtição? Se você quer uma curtição, então se meta em ambiente de curtição. Curtição, né? Se você quer relacionamentos mais duradouros, frequente lugares que você vai pelo menos construir um diálogo, que não seja tão raso de preferência. Outra orientação, a última orientação que eu quero te dar: invista no seu autoconhecimento, se conheça mais, entenda o seu padrão de comportamentos, por que deu certo, por que deu errado algumas relações, mude seus comportamentos. Muitas pessoas acham que não é importante mudar. Eu não tenho que mudar, eu sou assim, é a minha personalidade, é o meu jeito de ser. Pessoal, se você não quer mudar, fica muito difícil você construir vínculos na sua vida. Se você está disposto a ficar na mesma situação de sempre, não quer estudar, não quer evoluir, não quer renovar o seu repertório de comportamento, desculpa, não vai ter como você construir relações mais funcionais e mais duradouras. Mudar o nosso estilo de vida, muitas vezes, é um remédio para construir relacionamentos mais duradouros. Quero destacar 2 ingredientes muito importantes para um relacionamento ser duradouro e não acabar em uma semana. Primeiro ingrediente: maturidade psicológica. Eu sou madura, você é maduro? A probabilidade da relação ser madura é muito grande. Agora, se eu estou quebrado emocionalmente buscando um resgate, como que eu vou ter um relacionamento maduro com alguém? Por isso que eu sempre falo nas minhas terapias, né? Se prepare antes de entrar num relacionamento, equilibre as suas emoções, esteja
inteiro, seja uma pessoa independente em todos os sentidos, porque aí você vai atrair um perfil independente, maduro psicologicamente, e aí vai dar aquela conexão gostosa, aquele amorzinho, aquela tranquilidade que um relacionamento duradouro tem. E um outro ingrediente, e isso é muito legal falar sobre isso. Nós precisamos ter a capacidade para lidar com as frustrações na vida. Não adianta você desistir no primeiro problema no seu relacionamento. As pessoas estão com uma impaciência absurda. Logo na primeira briga já quer terminar. No primeiro problema na relação já quer terminar. Você precisa aprender a lidar com frustração. Enquanto você viver, vai ter frustração. Frustração no trabalho, frustração financeira, frustração política, frustração com o seu corpo, frustração com os teus resultados e frustração nos seus relacionamentos. Você não é perfeita e, consequentemente, não se relacionou com alguém perfeito. Todos nós estamos no processo aí de desenvolvimento pessoal. Então, não espere perfeição. Sempre vai ser necessário lidar com as inconsistências da vida. E saber lidar com frustrações e entender que a vida não é perfeita é um sinal de maturidade psicológica e um sinal que você realmente está preparado para viver um relacionamento duradouro. E se você quiser receber conteúdos exclusivos sobre relacionamento, casamento, maturidade psicológica, me acompanha aqui no YouTube, me acompanha no Instagram, me acompanhe em todas as redes sociais, compartilhe o meu vídeo com o maior número de pessoas e não esqueça de fazer o seu comentário, que o seu comentário com certeza vai me dar ideias de como melhorar o meu conteúdo. Até o próximo vídeo.